Olá pessoal, meu nome é Carla, como vocês sabem eu sou médica, faço atendimentos em saúde mental e tenho recebido muitos casos na urgência e emergência de pessoas que se feriram, automutilações ou que tentaram suicídio devido a término de relacionamento, ou devido ao término ou devido à dificuldade de readaptação da vida sem aquela pessoa. E aí eu decidi fazer esse vídeo para tentar ajudar você que está nessa situação a se dar valor, a cuidar de si, a ressignificar a vida e aprender a viver bem com, sem ou apesar do outro, tá? Todo término é difícil mesmo, é uma fase desafiadora. Todos nós que terminamos uma relação longa sabemos o quão difícil é, tanto para quem terminou a relação, quanto se o outro terminou com você. É difícil do mesmo jeito, tá? Não pense que só as pessoas que sofreram um término, né, que estão em sofrimento mental, não. Quem termina também sofre, tá? É desafiador para todo mundo. Por quê? Porque é como se a gente tivesse perdido alguém, igual quando morre, né? Quando morre alguém, a gente tem que passar pelo luto, né? E o luto, ele tem 5 fases. A primeira fase é a fase da negação, né? A gente não aceita, nega, finge que aquilo não aconteceu. A segunda fase é a fase da raiva, raiva contra o outro, raiva de ter acontecido aquilo, raiva da perda. A terceira fase é a fase da barganha, na qual a gente tenta negociar, né? Tenta, nossa, mas e se eu fizer uma oração, e se eu mandar um presente, e se, para ver se a gente consegue recuperar o objeto de perda. A fase da depressão, que é a fase que a gente fica mais triste mesmo, né? Essa fase é necessária, tá? E a fase, finalmente, da aceitação. Então, passar por essas 5 fases, eu falei aqui de uma forma muito superficial, né? Eu posso fazer um outro vídeo depois, falando a respeito dessas 5 fases de uma forma mais aprimorada, mas elas são totalmente necessárias para que a gente aceite o fim de uma relação, tá? Então, a grande chave do que a gente está querendo dizer é como diminuir esse sofrer, mesmo tendo que passar por essas 5 fases, como diminuir esse sofrer, né? Como sofrer menos, se sentir melhor, mesmo tendo que passar por isso. A primeira frase, gente, que eu escuto no consultório, a pessoa chega e fala assim: ah, eu não consigo viver sem ele ou sem ela. E aí eu ouço aquilo e eu penso, gente, a pessoa está aqui na minha frente, né? Ela está falando comigo. Ela não só consegue viver, como ela está aqui, na minha frente, falando que não consegue viver sem o outro. E aí eu chamo a atenção da pessoa para isso, né? Falo com ela, uai, você está aqui na minha frente, você está me falando a respeito do outro, então, olha, você consegue viver, né? Conseguir, você consegue. Agora, o que a gente vai fazer para diminuir esse sofrimento, né? O que eu vejo muito frequentemente é que as pessoas que mais sofrem num término de relação são as pessoas que deixaram de se cuidar, deixaram de fazer coisas por si enquanto estavam com o outro. A vida passou a girar em torno da outra pessoa. Elas não tinham mais amigos, né? Não saíam mais com seus amigos, deram menor importância à carreira profissional, investiram menos em si mesmas. É muito comum mulheres, né, deixarem ao casar ou a ter filhos, enfim, deixarem suas profissões, fazerem escolhas que giram em torno de uma pessoa ou em torno da família e aí deixam de investir em si. Pessoas que só faziam atividades com o outro, né? Iam ao cinema com o outro sempre, iam ao supermercado com o outro, faziam tudo com o outro. Tudo estava na companhia daquela pessoa que, de uma hora para outra, saiu da sua vida. E aí, gente, é muito importante que, para que a gente se proteja desse sofrimento, tá? Nas nossas próximas relações, a gente invista em nós. Entenda o seguinte: relacionamento não é objetivo de vida. Relacionamento não deve ser o centro da sua vida, tá? Você é o centro da sua vida, você é a peça importante. O outro vem como uma cereja de bolo, tá? O outro vem como um bônus, como algo para agregar e não o objetivo final, tá? Então é muito importante cuidar de si, é muito importante se conhecer. É muito bom saber o que eu gosto, o que eu não gosto, investir na minha profissão, tá? Gastar tempo comigo sozinho, sair, fazer as coisas por mim, fazer sozinho,
tá? Sem o outro, sem incluir o outro, ter amigos, isso é muito importante, gente. Porque quem não faz isso sofre mais quando perde o outro, porque todos os vínculos da vida ficaram relacionados ao outro. Então, quando alguém termina, né, e vem para mim falar da falta que está sentindo do outro, e que não consegue viver sem o outro, eu sempre pergunto, o que é que você gostava que o outro fazia? Né? O que é que o outro fazia que te fazia feliz? E eu sempre ouço assim, o outro me dava flores, o outro me levava pro cinema, eu gostava quando ele, sei lá, me dava joias, gostava da companhia, da presença, dos conselhos. Gente, tudo isso é possível fazer você por você, tá? O outro não precisa ocupar esse lugar. Não precisa e nem deve. Você deve ocupar esse lugar. Então, se você gostava de chocolate, se você gostava de joia, trabalhe, compre a sua joia para você, se dê esse presente, né? Se você gosta de flores, compre uma flor para você. Gosta de chocolate? Compre um chocolate para você. Seja carinhoso consigo mesmo, tá? Se ame. Isso pode parecer ridículo, mas não é. Ridículo é não se amar. Ridículo é depositar no outro todas as suas expectativas de carinho e de cuidado. Então, gente, é muito importante fazer essa atividade sozinho. Gosta de ir ao cinema com o outro? Vá sozinho, viaje sozinho, se conheça, se descubra. Sabe por quê? Você fazendo isso, a próxima vez que você entrar numa relação, você não vai entrar com tanta carência. É muito comum pessoas carentes, sem autoestima, na hora que terminam, logo fazem um vínculo com outra pessoa, logo já entra num outro relacionamento sério, já começa a namorar com outra pessoa, porque está extremamente carente, né, e não consegue lidar com a solidão, com a solitude, né, com o prazer de se conhecer, de estar sozinho se conhecendo, não conseguem. E aí buscam no outro preencher aquilo que lhes falta. Então, a minha recomendação é: se cuide, tá? Seja você o centro do seu universo, não o outro. É muito importante saber o que eu gosto e fazer por mim aquilo que eu gosto, para que numa próxima relação o outro não entre para preencher carências, ele entre realmente para complementar. Eu já sei me cuidar, eu já sei o que eu gosto, então o outro vem para me fazer sentir bem, para complementar, para ser a cereja do bolo, tá? E isso vai me proteger também de entrar numa relação abusiva, de aceitar pouco das pessoas, de aceitar, né, devido à carência, aceitar humilhações, aceitar situações em que eu não concordo, mas que eu me submeto porque não sei cuidar de mim, né? Tenho que ter alguém para preencher as minhas carências. Outras reações que eu vejo também que são muito comuns são reações de raiva, né, na fase da raiva. As pessoas tentarem mostrar para o outro que estão muito bem, aí começa a publicar no Instagram e Facebook, redes sociais, histórias como se estivesse muito bem, tentando mostrar para o outro algo que é irreal, tentando provocar ciúmes, né? E aí essa fase não adianta, né? Às vezes a pessoa não quer voltar, isso aí muitas fazem na tentativa de voltar, né? Inclusive, a pessoa não quer voltar, e aí eles começam a se submeter ao ridículo, gente, né? Começa a fazer coisas que se desrespeitam, se submetem, aceitam o desrespeito do outro, né? Devido a uma carência absurda. A falta de amor próprio é que faz você amar o outro mais do que você. Então, olha, presta atenção, tá? O amor cura tudo? Sim, gente, o amor cura tudo. Mas sabe qual que é o nome desse amor? Amor próprio. Amor próprio cura qualquer ferida. Então, se ame, não se exponha ao ridículo. Eu vou bloquear, vou fazer isso, aquilo, vou arrumar alguém, vou esfregar na cara do outro que eu tô bem. Gente, nada disso vai fazer você se sentir melhor. Nada disso. E aí, quando você passar dessa fase de raiva, de barganha, vai vir a fase da depressão, a fase da tristeza, né, pelo fim do relacionamento. Isso é muito normal, tá? Muitas pessoas, quando entram nessa fase, elas confundem os sentimentos. Às vezes, elas estavam numa relação ruim, né, que elas sabem que tinham que terminar, que não estava dando certo, mas aí quando entram nessa fase, elas começam a achar que deveriam voltar para a relação devido à tristeza que estão sentindo pelo término. E aí confundem esse sentimento de tristeza com amor por aquela pessoa.
Eu acho que a gente também tem que entender que a tristeza ela vai vir, ela é importante, e que amor, gente, esse sentimento bom, esse sentimento assim de gratidão ao outro pelas coisas boas que a gente viveu, isso vai existir para sempre. Não confundam o amor relacionado ao carinho por aquela relação, carinho por aquela pessoa, admiração por aquela pessoa, com o amor de eu quero essa relação de volta, eu quero essa pessoa de volta. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Você pode amar alguém, amar a pessoa sem querer estar na relação, né? Então não confunda. Pense bem antes de tomar atitudes, né? Antes de pedir para voltar, antes de se expor, tá? Pense bem se você de fato quer estar nessa relação, que às vezes te trazia dor, que às vezes era uma relação conflituosa, se você quer de fato essa relação, ou se esse sentimento de amor, na verdade, é um carinho, um respeito à relação e que vai sempre existir, tá? Ninguém esquece ninguém. Não venham com esse pensamento de que em algum momento a pessoa vai, pulverizar da sua vida. Isso não vai acontecer, a não ser que você fique demente, né? Tem Alzheimer, ou outra demência, ou a não ser que você bata a cabeça. Isso não vai acontecer. Então a gente tem que aceitar. Eu vou aceitar as coisas boas, os sentimentos bons que eu tenho por aquela pessoa, né? Vou aceitar que isso sempre vai existir e eu vou refletir. Eu quero estar nessa relação com essa pessoa de novo? Eu quero passar pelo que eu passei de novo? Eu quero que ela faça, que ela repita as mesmas atitudes ou não? Tá? É muito importante fazer essa reflexão. Porque na fase da tristeza, isso vem forte, vem sentimentos de culpa, de responsabilidade, como se apenas nós fôssemos responsáveis pelo fim, tá? Como se estivéssemos fazendo o outro infeliz, né? Quando a gente termina a relação, isso vem muito, é muito frequente esses sentimentos de culpa, né? Como se a gente fosse responsável pela felicidade ou pela ruína do outro, tá? Isso não é verdade, são pensamentos que não são reais, tá? Ninguém é responsável pela felicidade de ninguém e nem pela desgraça do outro. Tá? Se você não pode ser responsável pela felicidade do outro, se o outro tem que ser responsável pela própria felicidade, ele também é responsável pela dor dele. Cabe a você a sua dor, né? E ao outro a dor dele. Então, cada um lida com essa dor, cada um tem que procurar ajuda, né? Se estiver passando por uma fase difícil, que não está conseguindo lidar sozinho, procure ajuda profissional, procure um terapeuta, né? Converse com seu psiquiatra. E para tentar diminuir esses sentimentos de culpa, tá? Eu não sei assim, se eu consegui falar tudo que eu queria, mas o recado é basicamente esse. Vamos tentar diminuir a impulsividade, tentar ressignificar a nossa vida, parar de se sabotar, que às vezes a gente para de fazer coisas que a gente gosta, para de abrir portas, né, para outros, para ficar esperando aquela pessoa voltar. Vamos refletir, vamos gastar esse tempo para a gente, tá? É importante ter um tempo para você depois do fim, né, de uma relação, para se conhecer, para balancear o que é que foi bom naquela relação, o que é que não foi bom, o que é que eu aprendi, o que é que eu quero levar dessa relação para minha vida, o que é que eu não quero levar, o que é que eu quero deixar para trás. Aprender, gente, crescer, tá? E tudo pensando no seu bem-estar, em como você vai ficar bem. O pensamento não é como o outro tá, será que o outro tá feliz, será que o outro não tá, será que tá com alguém, será que não tá? Não, o pensamento sou eu. Eu estou bem? O que que eu vou fazer para eu ficar bem? Né? Quem eu sou, o que eu gosto, o que que eu vou dar para mim, o que que eu vou fazer por mim, tá? Isso é muito importante, viu, gente? Então é isso, precisando de ajuda, nós estamos aqui, vocês podem comentar, podem mandar algo no direct, né? Às vezes quer ter essa conversa. Passou na cabeça pensamentos de se fazer mal, de tirar a própria vida, lembre-se que existe um número 188, tá? É um número que funciona no Brasil inteiro. Toda vez que vierem esses pensamentos, você pode ligar, é gratuito, não precisa se identificar. Tem pessoas 24 horas para falar com você, né? Nesse momento de dificuldade, para que você não precise fazer nada contra si. É isso, vamos viver, vamos ser leve, tá? Vamos tentar cuidar da gente, para que assim o outro venha na nossa vida como um bônus, como algo assim a mais, porque a nossa vida já é muito boa por si só, porque a gente sabe cuidar da gente, tá bom? Um beijo pra vocês.